Então vamos lá. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana nas aulas de educação física, com o sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abiá Yalá, por Caroline Heckscher Ricardo, Elisandro Schultz Witzoretsky, Gabriela Nobre Bins e Daniela do Santo Abreu. Resumo. Objetivo: compartilhar, refletir e analisar a experiência com e sobre as brincadeiras e os jogos tradicionais de culturas indígena e africana, desenvolvidos durante uma pesquisação participante com o sexto ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no ano letivo de 2023. Metodologia. Para a produção de informações desse estudo foram utilizadas as notas de campo da primeira autora, professora da turma envolvida na pesquisação participante, os materiais produzidos pelos estudantes nas aulas de educação física. Resultados e discussão. Com este estudo, compreendemos que, apesar da efetivação das leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, na escola ainda se mostrar um grande desafio, em razão dos processos de colonialidade na educação. As brincadeiras e jogos tradicionais são saberes importantes no diálogo com o estudante para a educação, para as relações étnico-raciais. Keywords: cultura indígena, cultura africana, educação física escolar, competência cultural, decolonização. Apontamentos iniciais. Este artigo traz reflexões acerca de um processo pedagógico inspirado nos pressupostos da decolonialidade e da interculturalidade, que, durante o ano letivo de 2023, por meio de uma pesquisação participante, com o sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abiá Yalá, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, possibilitou o desenvolvimento de brincadeiras e jogos tradicionais de matrizes indígena e africana. A decolonialidade, segundo Rufino, trata-se de uma capacidade de resiliência e transgressão diante do trauma e da violência propagada pelo colonialismo e conservada na esfera da colonialidade. Como prática pedagógica, Bins Ideal entende que a decolonialidade como possibilidade de ser e de estar sobre os outros modos não dominantes. Já a interculturalidade, enquanto uma perspectiva propositiva do multiculturalismo, propõe a promoção da inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos, bem como a articulação entre políticas de equidade e identidade. Nesse movimento, entendendo jogos tradicionais como saberes de transmissão e de partilha cultural e, ao mesmo tempo, elos entre grupos e de épocas e ou espaços heterogêneos, realizamos brincadeiras e jogos relacionados à cultura popular de origem indígena africana nas aulas de educação física durante o ano letivo de 2023. Práticas essas que foram sendo passadas de geração para geração, tendo a oralidade como principal meio de disseminação.
Destacamos que as leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, fruto de processos de lutas políticas e sociais, alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir, respectivamente, a obrigatoriedade das temáticas de História e Cultura Afro-Brasileira e de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas de ensino fundamental e médio. Para Santos, esse movimento representou o reconhecimento da importância da valorização da história e da cultura do povo negro, especialmente como forma de reparar os danos causados à sua identidade e aos seus direitos desde a escravatura até os dias atuais. O que pode e deve ser estendido aos povos indígenas, que também tiveram as suas identidades atacadas, inclusive exterminadas, desde a invasão dos colonizadores aos territórios por eles ocupados no período colonial no Brasil. Acontece que se sabe que a efetivação de ambas as legislações como política pública, que garante o ensino e a educação para as relações étnicos-raciais nas escolas, ainda encontra dificuldades de aplicabilidade. A exemplo da resistência de professores que muitas vezes entendem que as temáticas não têm relação com as suas respectivas disciplinas, ou mesmo não se sentem preparados para aplicá-las, seja pela ausência de formação, em razão da estrutura curricular da maioria das universidades privilegiar o conhecimento científico e menosprezar os outros saberes construídos na dinâmica social, sobretudo aqueles produzidos e sistematizados pelos movimentos sociais, seja em razão da falta de apoio da comunidade escolar ou por qualquer outro motivo. Segundo Cunha Júnior, apesar de a cultura negra reverberar em todos os campos da cultura brasileira, bem como em todas as classes sociais, dado que tanto a nossa formação histórica como cultural se constituem em grande proporção pela cultura de base africana transformada pelas relações sociais brasileiras, ainda há rejeição explícita aos temas da história e da cultura africana e afrodescendente e também indígena, nos currículos das instituições de ensino públicas e privadas. Bins e Molina Neto apontam que essa rejeição, além dos limites apontados por Gomes, está ligada à estrutura e visão da escola que, desde o início da colonização desse país, se constituiu sobre um padrão europeu de educação que coloca corpo e mente em posições ditocômicas, dando prioridade à dimensão intelectual. Na contramão dessa resistência e rejeição apontados por Gomes, Cunha Júnior e Bins e Molina Neto, e partilhando a compreensão de Climaco Ereal sobre os desafios de pensar a educação física enquanto uma disciplina que possa criar possibilidades que revertam ordenamento, que por muito tempo se fundamentou e ainda segue se fundamentando em pilares da eugenia e do positivismo, alicerçando um discurso pedagógico que fortalece e se fortalece em um modelo eurocentrado e que não se articula com o conhecimento de outros territórios da humanidade, a exemplo dos povos africanos e indígenas. Esse estudo tem o objetivo de compartilhar, refletir e analisar a experiência com e sobre as brincadeiras e os jogos tradicionais de matriz indígena e africana que foram realizados durante uma pesquisação participante com o 6º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública em Porto Alegre no ano letivo de 2023. Para a produção de informações desse estudo foram utilizadas notas de campos da primeira autora, professora da turma envolvida na pesquisação participante, e os materiais produzidos pelos estudantes nas aulas de educação física. Percurso investigativo. Este estudo trata de uma pesquisa qualitativa que está inserida no contexto de uma pesquisa-ação participante, realizada com a turma do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abia Yala durante o ano letivo de 2023, entre os dias de 23 de fevereiro e 21 de dezembro.
A turma tinha 2 períodos semanais de educação física com duração de 50 minutos cada. A base desta investigação qualitativa está centrada na descrição e na análise, na interpretação e na discussão de informações que foram obtidas no decorrer do processo de investigação sobre as brincadeiras e jogos das culturas indígenas e africanas nas aulas de educação física com o 6º ano. Não sendo, portanto, possível fazer generalizações, mas sim um entendimento contextualizado, que assume a implicação e posicionalidade da autoria no campo. Tal pesquisa pretendeu aportar ao campo da educação física, mas também às pesquisadores envolvidos na pesquisação participante, as suas aprendizagens na tentativa de construir uma proposta pedagógica atravessada pelos pressupostos da decolonialidade e da interculturalidade, pesquisando a própria prática, aquele processo que Sean chamou de reflexão sobre ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Com o objetivo de analisar o que foi dito em meio a essa investigação, constituindo e apresentando concepções em torno do objeto de estudo, jogos e brincadeiras das culturas indígenas e africanas nas aulas de educação física do 6º ano do ensino fundamental, utilizamos de procedimentos hermenêuticos e interpretativos que se aproximam da análise de conteúdo proposta por Bardan. Para tanto, nos preocupamos em ter uma vigilância crítica das informações obtidas, razão pela qual buscamos, por meio das inferências, atribuir-lhes significados. Sobre a pesquisação participante, Thailand entende como um método e uma estratégia de pesquisa que propõe uma estrutura coletiva, participativa e ativa entre e com os atores e atrizes envolvidos, o que para Jin Tsien possibilita a partilha de conhecimentos favorecendo o planejamento de intervenções futuras, as quais precisam contar com momentos posteriores de reflexão para a mudança ou não da ação. Lanet, ao debater sobre as complexidades, nuances e política das abordagens participativas de pesquisas acadêmicas, destaca a pesquisação participante como um método de pesquisa decolonial, porque tem a intenção de identificar, reconhecer e compreender as injustiças sociais do contexto no qual a pesquisa está inserida e, a partir daí, negociar coletivamente ações possíveis para mudanças, também possíveis na realidade identificada. Nesse movimento, fazer o exercício de experienciar esse processo ativo, participativo, reflexivo e de co-negociações coletivas, como a turma do 6º ano do ensino fundamental possibilitou algumas mudanças nos modos de organização e vivência das brincadeiras e jogos de matrizes indígenas e africanas ao longo do ano letivo. Primeiramente experienciados como unidades temáticas específicas no decorrer do ano, fazendo parte de outros conteúdos de forma complementar, suplementar, o que será analisado e problematizado na sessão de resultados e discussões. Conforme mencionado anteriormente, para produzir as informações deste estudo sobre as brincadeiras e jogos tradicionais, utilizamos as notas de campo da primeira autora e os materiais produzidos pelos estudantes nas aulas de educação física. Tavares entende os materiais dos estudantes como fontes primárias de produção de informações confeccionadas para fins escolares, a exemplo de trabalhos, memórias das aulas, síntese das atividades, questionários ou provas, que podem oferecer importantes narrativas sobre a construção curricular da educação física e sobre como os alunos se reconhecem nesse processo. Foram realizadas atividades de partilha de sentimentos e aprendizagem em forma de escrita em um documento entregue para a professora. Destacamos que este estudo seguiu as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com os devidos cuidados éticos respeitados.
Os participantes da pesquisa assinaram o termo do consentimento livre esclarecido, bem como o termo de assentimento livre esclarecido, garantindo respeito e discrição aos envolvidos na pesquisa sobre seus dados e informações. Também acolhemos e respeitamos os preceitos da Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que orienta pesquisas com seres humanos nas ciências humanas e sociais. Resultados e discussões. Para dar conta da intencionalidade político-pedagógica decolonial e intercultural, tentamos organizar as aulas de educação física do ano letivo de 2023, com a turma do sexto ano do ensino fundamental, a partir dos 3 pontos que Rufino destaca e reconhece como emergenciais. A problemática da política do reconhecimento, como também sendo étnico-racial, o fortalecimento de um modo de educação intercultural e a elaboração de pedagogias decoloniais. Nesse movimento, já no primeiro dia de aula, momento em que iniciamos nossas primeiras aproximações, rever colegas, conhecer colegas novos e professora, contar como foram as férias, entre outras questões, a professora apresentou para os alunos um cartaz por ela produzido com os valores civilizatórios afro-brasileiros, circularidade, oralidade, religiosidade, energia vital, cooperativismo, comunitarismo, corporeidade, ludicidade, musicalidade, memória e ancestralidade. Esse primeiro contato já despertou a curiosidade em alguns estudantes, uns perguntando se iria ter futebol, outros questionando o que isso tinha a ver com as aulas de educação física, já que não tinha relação com o esporte, sugerindo uma concepção de educação física orientada pelos paradigmas da aptidão física esportiva. E outros querendo saber o que significava um ou outro valor, o que foi sendo dialogado com eles durante a roda de conversa. Mas também convidamos os alunos a pesquisarem em casa para que, na aula seguinte, pudessem partilhar com os colegas o que encontraram nas buscas que realizaram sobre valores civilizatórios afro-brasileiros. Após essa primeira aproximação com os estudantes, a professora organizou uma sequência com 4 aulas sobre brincadeiras e jogos tradicionais. 2 aulas mais voltadas à cultura dos povos indígenas e 2 com maior foco na cultura dos povos africanos. No entanto, conforme já destacado no decorrer do ano letivo, as aulas das unidades temáticas posteriores foram sendo repensadas de forma que tanto pudessem seguir dialogando com os valores civilizatórios afro-brasileiros, inicialmente apresentados, como também pudessem ter a sua composição em algum momento, brincadeiras e jogos tradicionais que, de alguma forma, conversassem com o conteúdo que estivesse sendo trabalhado, independentemente de tratar ou não de assuntos relacionados com os povos indígenas e africanos. Além disso, na última aula do ano de 2012, no dia 12 de dezembro de 2023, realizamos mais uma aula sobre e com brincadeiras de jogos de matriz africana. Em nota de campo, no dia 25 de fevereiro, ainda no início do ano letivo, quando estava planejando as aulas das primeiras semanas, a professora narrou que na faculdade apenas tinha tido contato com a brincadeira de roda cantada, Escravos de Jó, mas que na época, no ano de 2018, a brincadeira foi apresentada como uma possibilidade para estimular a agilidade, ritmo, equilíbrio e a concentração das crianças e dos adolescentes. Destacamos que a brincadeira sequer tinha sido contextualizada, a origem tampouco a letra da música que falava sobre o processo de escravização no Brasil tinha sido problematizada, o que reforça a compreensão de Sanches Neto e Oyama, de que as implicações da escravização negra, a criticidade da educação física continuam sendo desconsideradas. A sensação foi a de que o debate racial estava e muitas vezes segue estando apagado
dos currículos de licenciatura em Educação Física, assim como a educação para as relações étnico-raciais. Sendo que, naquela época, a Lei número 10.639 de 2003 já tinha completado 15 anos de existência, ou seja, qualquer argumento tentando justificar essa ausência de debate racial seria injustificável. Partilhando o entendimento de Sanches Neto e Venâncio sobre os currículos e as práticas pedagógicas de professores de educação física presenciarem ser antirracistas, assim como compatibilizarem-se com a equidade para fortalecer o trabalho coletivo por justiça social, organizamos 2 semanas que totalizaram 4 aulas de brincadeiras e jogos de matriz indígenas e africana com o objetivo de aproximar os estudantes dessas culturas. As aulas foram realizadas, respectivamente, nos dias 28 de fevereiro de 2023, 2 de março de 2023, 7 de março de 2023 e 9 de março de 2023, cujo principal objetivo traçado foi compreender e valorizar a história e a cultura indígena e africana através das brincadeiras e jogos de matriz indígena e de matriz africana. Também no final do ano letivo, retornamos às brincadeiras e jogos tradicionais e realizamos uma aula no dia 12 de dezembro de 2023 de brincadeiras e jogos de matriz africana. As aulas 2 tiveram como foco as práticas corporais indígenas. A primeira aula iniciou com uma roda de conversa sobre os conhecimentos prévios dos alunos, sobre a cultura indígena, em momento em que alguns estudantes manifestaram o seguinte: arco e flecha, sora, índio joga futebol, cabana, floresta, nudismo, apontando já a necessidade de problematizar as diferenças entre índio e povos indígenas, bem como dialogar sobre os estereótipos criados pelo mito do índio genérico, que fala o tupi, adora tupã, vive nas florestas, etc. Turma e professora conversaram sobre a existência de mais de 300 povos indígenas diferentes, falantes de mais de 200 línguas em todo o território nacional, ou seja, representando um movimento formado pela diversidade de povos, cada um com seus modos próprios de vida e de organização sociocultural. Cada povo com costumes, línguas, comidas, artesanatos, entre outras questões diferentes, pluralidade, essa aqui não é abraçada pelo termo índio. O código qualifica toda essa experiência de vida que cada povo indígena fez e faz. Após a roda de conversa, foram realizadas 2 brincadeiras. Einé Cuputsu e Cabas Mai Etatu, partilhando da compreensão de Almeida sobre a cultura como produto histórico dinâmico e flexível formado pela articulação contínua entre tradições e novas experiências dos homens que a vivenciam. Ainda que todas as brincadeiras fossem originárias dos povos indígenas, entendemos que, das formas como as realizamos, já estavam de modo transformados, com adaptações de inclusão ou exclusão de algo originário. A brincadeira Enecubitsu, conhecida como Corrida do Saci, popular entre os Calapalo do Alto Xingu, consiste em uma aposta de corrida com apenas um pé. Na aula fizemos algumas variações, como trocar o pé e alternar os pés. A brincadeira Cabas Mai Tatu, também conhecida como roçadores e marimbondos, popular entre os chicunas, povo indígena que vive nas regiões do Alto Solimões da Amazônia, começa com a divisão dos participantes em 2 grupos: roçadores, que devem cuidar da roça, e cabas, que cuidam dos ninhos de marimbondos. Os cabas formam uma roda sentados, de mãos dadas, representando os ninhos. Eles devem cantar e balançar as mãos para cima e para baixo. Enquanto isso, os roçadores vão se aproximando lentamente, movendo as mãos como se estivesse trabalhando no cultivo de plantações. Eventualmente, um deles esbarra no ninho e as cabas saem voando com o objetivo de picar os roçadores. Todos os roçadores correm para fugir das cabas. Quem for picado, pego, fica de fora. Para finalizar a aula, foi realizada uma roda de conversa para partilhar de sentimentos e sensações, bem como
quais foram as impressões que eles tiveram com as brincadeiras. Uma estudante comentou que achou os nomes das brincadeiras estranhos e engraçados. Outro estudante disse que, apesar de ter inicialmente se sentido irritado porque para ele parecia que a aula não seria de educação física, pois não teriam esportes, ele gostou bastante da brincadeira Cabas Mai e Tatu, dizendo que gostava muito de correr e brincar de pega-pega. Como os estudantes não manifestaram nada sobre os diálogos que tivemos sobre a cultura indígena, e considerando que a professora tinha convidado os alunos a pesquisarem sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros mostrados na primeira aula, a professora colocou no centro da roda o cartaz com a escrita e valores e questionou a turma se eles conseguiram relacionar algum daqueles valores com as brincadeiras realizadas. Um estudante falou: Sora, circularidade, com certeza na brincadeira Cabas, Mai e Tatu, porque a gente ficava em círculos no início antes dos caçadores encostarem nas cabras. O estudante comentou que tinha feito a pesquisa em casa e que tinha encontrado que circularidade tinha relação com coletividade, e na brincadeira, quem estava no círculo estava protegendo o ninho de marimbondos coletivo. No segundo dia, começamos a aula com uma roda de conversa em forma de contação de história, em que a professora contou a história da invasão e não descoberta do Brasil. Uma estudante falou: Sora, mas isso a gente já sabe, porque não se descobre algo que já estava ocupado, né? Se já tinha indígenas aqui, óbvio que os portugueses não descobriram o Brasil. E uma colega respondeu: mas eu já aprendi como descoberta também, então é legal que a Sora está contando assim. Esse diálogo fortalece o entendimento de Caiapó e Brito sobre a necessidade e importância de que os professores, alunos e demais agentes da escola se apropriem e problematizem os conhecimentos da temática sobre a educação para as relações étnicos-raciais, tornando-se produtores e protagonistas da produção de outras histórias que avancem contra a versão dominante. Após a conversa inicial, a aula foi dividida em duas partes, uma para a produção de arcos e flechas, com a utilização de cabides, de roupas e elásticos, e outra para que os alunos pudessem brincar com os materiais produzidos, arco e flecha, sendo estimulados a acertarem alguns alvos espalhados pelo pátio da escola. Enquanto os estudantes produziam seus arcos e flechas, a professora aproveitou para dialogar com a turma sobre a história dos povos indígenas, não ser apenas aquela contada a partir de uma perspectiva de invasão e extermínio, mas sim de resistência e conquistas que precisam ser respeitadas e valorizadas. Caiapó e Brito. Alguns alunos e algumas alunas manifestaram ter gostado bastante da aula, apesar de terem achado difícil acertar os alvos. Outros reclamaram porque não puderam jogar futebol. As aulas 3 e 4 tiveram como foco as práticas corporais africanas, intencionando assegurar aos estudantes o acesso a contribuições dos povos negros em diferentes instâncias. Para Climaco, uma das formas que o componente curricular de educação física pode ter como contribuir com a efetivação da lei número 10.639 de 2003 é tratar da cultura corporal afro-brasileira, que, segundo Sabina Elode, corresponde ao conjunto de práticas corporais e culturais africanas que foram e são ressignificadas em território brasileiro desde o processo de escravização até os dias atuais. Na aula 3, para introduzir a cultura africana e afro-brasileira, a professora convidou os alunos, os estudantes, a partilhar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. No momento em que um aluno branco falou: quando eu penso em África, penso em natureza e pessoas negras. Outro estudante, o único menino negro da turma, respondeu: mas na África não tem só pessoas negras. Não é isso que tu disse de África ser igual à floresta e natureza, como se a África fosse igual. Na sequência, uma das meninas negras falou: quando eu penso em África, penso em pobreza, porque é o que aparece na TV. Ao perceber que os estudantes compreendiam a África e a cultura africana a partir de uma noção estereotipada, seja ela como um lugar imaginado de pureza e natureza, quase como algo que misterioso e mágico,
seja como um outro lugar, também imaginado, mas de casas secas, fomes, epidemias, guerras e tiranos. A professora conversou com a turma sobre a África a partir dos conhecimentos milenares, a exemplo dos conhecimentos egípcios, que fundamentaram as bases da escola de Alexandria no continente africano, tanto contribuiu para alicerçar o conhecimento europeu. Abordou também as realezas africanas, onde a África é conhecida como um lugar de importantes reinos que deixaram heranças culturais de saberes e de conhecimentos em diversas áreas, como a de construção das pirâmides e os respectivos conhecimentos em engenharia, matemática e arquitetura. Nessa aula, foi realizada as brincadeiras de origem africana. A primeira, mamba, que é conhecida também como pega-serpente, é uma adaptação de uma brincadeira infantil da África do Sul, que tem um de seus objetivos trabalhar em equipe, fortalecendo o valor civilizatório afro-brasileiro do cooperativismo e comunitarismo. Nessa brincadeira, é estabelecida uma área para sua realização. Um participante é escolhido como pegador, a mamba, cobra, que deve correr ao redor da área marcada e tentar apanhar os demais participantes. A segunda brincadeira foi o jogo Minubi, originário do país de Gana, cujo objetivo está relacionado à tarefa dos participantes auxiliar o leão em sua caça. Por meio dos valores civilizatórios afro-brasileiros, especialmente do cooperativo e comunitarismo, da circularidade e da musicalidade, 2 jogadores são escolhidos. Um para ser o leão, a leoa, e outro para ser o impala. Os 2 ficam vendados dentro de uma área limitada, um círculo feito pelos demais participantes do jogo, e tem de se mover devagar quando o leão estiver perto da presa. Todos que estão no círculo, constituído por pessoas que estão sem olhos vendados, devem falar minubi mais alto. Se ele estiver longe, os demais participantes falam baixinho, minubi. Na roda de conversa final, os 2 partilharam o que sentiram muito inseguros sendo a presa, que o jogo ficava mais fácil quando todo mundo cooperava, mantendo em silêncio e apenas falando minubi no ritmo sugerido. Rápido quando o leão estava próximo da presa, devagar quando estava distante. Narraram que gostaram da aula porque ainda não tinha feito essas brincadeiras na escola. Tampouco conhecia brincadeiras africanas. As narrativas vão contra os estudos de Chagas, que destacam o distanciamento e pouca intimidade entre a escola e a história e cultura do continente africano. Mesmo com essas manifestações positivas, houve um grupo de estudantes que seguiu reclamando, dizendo que a aula de educação física precisaria ter futebol. Na quarta aula foram realizadas as brincadeiras de origem africana. O jogo Minubi foi repetido no primeiro momento da aula, já que alguns estudantes não tinham participado em razão do tempo, e a aula tinha terminado antes que todos participaram. No segundo momento, realizaram o jogo Jutsikei, considerado um esporte tradicional do sul, cujo objetivo é derrubar a estaca adversária, ao lançar o Tsikei, bastão de madeira, mais próximo da estaca. A turma foi dividida em 4 equipes, foram realizados 2 jogos ao mesmo tempo, uma equipe contra a outra, com o objetivo de lançar o Tsikei mais próximo de onde estava o cone. Alguns estudantes na roda de encerramento das atividades narraram ter gostado de jogar e que a aula foi divertida, pois tinha competição e eles gostavam de jogos competitivos. A aula 5, realizada no último dia de aula, no dia 12 de dezembro de 2023, foi dividida em 2 momentos. O primeiro para a confecção de bonecas, abaiamomis, e o segundo para a realização de brincadeiras e jogos de matrizes indígenas africanas, que foram flic-flac e bidon. A edição da brincadeira flic-flac, originária de Cabo Verde, que no primeiro momento os estudantes jogaram o jogo nos tabuleiros e eles introduziram em folha A4. Depois, no parte da escola, a professora desenhou no chão 3 jogos com um giz de quadrado que dividia a turma em 6 equipes, para 2 para cada um dos jogos. Os alunos jogaram como se eles fossem uma peça do tabuleiro. Cada jogador representava uma peça do jogo, 3 em cada das equipes. Uma equipe começava colocando a peça no centro do quadrado e em seguida jogava a outra equipe, colocando uma peça sobre uma das linhas verticais e horizontais. O objetivo era de impedir que o adversário conseguisse colocar as suas 3 peças em uma linha reta. Ganhava quem conseguisse colocar as peças na linha reta primeiro. Após essa brincadeira, a professora explicou o jogo Picaburinha, originário de Angola, que consistia em uma pessoa procurar as demais que estavam escondidos. Para iniciar o jogo, uma pessoa deveria chutar uma garrafa que estava no chão. Quem procura deveria buscar a garrafa e colocá-la no lugar que estava inicialmente, enquanto os demais se escondiam.
Quem procurava encontrar a pessoa falava o nome dela em voz alta, tocando na garrafa, porém, se alguém não encontrado chutasse a garrafa novamente, salvava todas as pessoas e a brincadeira recomeçava. Em roda de conversa final, os estudantes relataram ter gostado das brincadeiras, mas alguns disseram que ainda preferiam os esportes. Refletindo sobre as duas aulas de brincadeiras e os jogos de matriz africana, afro-brasileira, a professora narrou em notas de campo a sua dificuldade para trabalhar com e a partir da lei número 10.639 de 2003, de forma contextualizada, politizada e trazendo a cultura africana e afro-brasileira de forma positiva, destacando mais uma vez as suas relações ainda de pouca intimidade entre escola, nesse caso a partir de sua responsabilidade, e a história do continente africano. A professora ressalta que, da mesma forma que os alunos se manifestavam visualizando e perceber a África a partir de um imaginário folclorizado, ela também relatou ter sido essa a forma com a qual aprendeu na escola, a partir de uma visão homogênea da África como terra de pretos e de escravos, onde tudo é igual e, durante um longo período, persistiu a incivilidade. Conservando uma noção de África fragmentada, generalizando-a para a totalidade desse continente. Neste caso, na tentativa de construir uma educação física diferente da época que está posta na escola atualmente, menos esportivizada, menos colonizadora e mais crítico-reflexiva, o movimento que precisamos realizar foi o de aprender a desaprender para assim reaprender de outra forma. Ao realizar esse exercício de aprender a desaprender para reaprender de outra forma, tentamos trazer as brincadeiras e jogos tradicionais de matrizes indígenas e africanas para as aulas dos outros conteúdos, o que apresentou como a nossa maior dificuldade. Em notas de campo, no dia 31 de maio de 2023, quando estava planejando uma aula de iniciação aos esportes, mas a professora narrou que na faculdade não tinha aprendido a pensar uma aula diferente da estrutura correspondente à parte inicial do desenvolvimento, parte final, em que a parte inicial correspondia ao momento para a realização de uma rápida conversa com os estudantes sobre o conteúdo trabalhado, bem como uma atividade de aquecimento, que geralmente variava entre uma modalidade pega-pega e ou alguma atividade cooperativa, ou ainda a atividade mais técnica da modalidade que seria trabalhada em aula, o desenvolvimento como um momento para serem realizadas atividades específicas do conteúdo modalidade, objeto da aula, e a parte final, o momento para a realização de alguma atividade menos agitada, conhecida como volta à calma. Venâncio Erial, ao analisar os desafios formativos no campo da didática relacionada à justiça social para professores de educação física durante a formação inicial na licenciatura, destacam que os cursos de formação inicial não fortalecem os aspectos sociopolíticos atrelados a questões dos cotidianos escolares, o que resulta em brechas que configuram uma formação distanciada dos contextos escolares e, consequentemente, em professores com dificuldade no trabalho docente. Isso decorre, segundo Bresolin e Bessa Oliveira, em razão de as universidades ainda estarem pautadas em uma lógica moderna colonial, em que prevalece uma visão binária e disciplinar que acaba direcionando para o tecnicismo do ensino e a homogeneização das diferenças. Diferente dessa lógica, ao planejar a aula de introdução aos esportes de invasão, a professora narra ter conseguido fazer o diálogo entre esse conteúdo e as brincadeiras dos jogos de matrizes indígenas africanas. Trouxe para a aula a prática corporal indígena chamada Dikinhat, na língua indígena também conhecida como futebol de cabeça, ao contrário do futebol tradicional, em que normalmente se chuta a bola com os pés no esporte praticado pela etnia Halatiparazi. A bola só pode ser impulsionada com a cabeça. Nessa aula, realizada no dia 1º de junho de 2023, a turma e a professora conversaram sobre o jogo Dikinohanati. Como é jogado, regras materiais, bola feita com leite de mangaba e o local, piso terra batida, bem como sobre a etnia Halatiparazi. E a partir da modalidade Dikinohanati,
Dialogaram sobre a lógica dos esportes de invasão, contudo, seria trabalhado nos próximos meses a partir das modalidades esportivas frisbee e futebol. A professora narrou que esse foi o único momento que conseguiu dialogar entre as brincadeiras e jogos tradicionais de matriz indígena africana e outro conteúdo que não é diretamente relacionado com as matrizes africanas e indígenas. Destacamos aqui que, além dos conteúdos de futebol e de frisbee, acima mencionados, a professora também trabalhou durante o ano letivo com vivências teatrais e esportes de orientação. Ressaltamos que durante o ano letivo de 2023 foram trabalhados outros conteúdos como pole dance, maculelê, funk, capoeira, ruca-ruca. No entanto, esses conteúdos já foram escolhidos e pensados a partir das leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, intencionando uma educação para as relações étnicos-raciais. O que aconteceu e ressoou nessas aulas será analisado e discutido em outros trabalhos. Considerações transitórias. Nesse estudo, fizemos o exercício de compartilhar, refletir e analisar as brincadeiras e jogos tradicionais de culturas indígenas e africanas, que foram experienciadas pela turma do 6º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ayalá, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Essa experiência foi possibilitada pela agenda político-pedagógica decolonial e intercultural intencionada pela professora, a qual entendemos que necessariamente precisa atravessar e enfrentar as questões étnico-raciais com os estudantes. Nesse movimento, a professora trouxe as brincadeiras e os jogos em matrizes indígenas e africana para as aulas de educação física. No entanto, apesar de os alunos terem conhecido e experienciado as respectivas práticas corporais, bem como elas terem sido, de alguma forma, contextualizadas e historicizadas, compreendemos que, para avançarmos no debate, é indispensável que se conheça as identidades desses sujeitos, povos indígenas negros, ou seja, é indispensável voltar os olhos para o passado em busca de outras histórias que a historiografia e a escola negaram. Para tanto, como apontamentos futuros para as pesquisas sobre os jogos e brincadeiras indígenas e africanas nas aulas de educação física, entendemos que, além de dedicar mais aulas para trabalhar com esses assuntos, compreendemos que os docentes podem utilizar outros recursos para as aulas, como imagens, vídeos, filmes e ou documentários que tragam para a imagem visual dos alunos quem são essas outras culturas que estão sendo tema das aulas, bem como, se for possível, convidar pessoas para ir à escola ou levar os estudantes para conhecer outros territórios, outras culturas, dando mais materialidade para o que está sendo estudado e experienciado. Com isso tudo, compreendemos que fazer, agir e dialogar na escola com as leis número 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 ainda tem se mostrado um grande desafio, seja porque a estrutura e a visão da escola colocam corpo e mente em posições ditocômicas, priorizando a dimensão intelectual, seja porque muitos professores não acessaram esses assuntos em suas formações iniciais de licenciatura, neste caso em educação física, cujas bases curriculares ainda são bastante centradas na aptidão física e esportivização. Além disso, porque esse movimento também pressupõe e exige uma mobilização em termos de pesquisa e produção de outras histórias, que confrontem versões de história que silenciam e generalizam as culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras.